pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que todo mundo esteja descansado, que hoje nós vamos para uma segunda etapa, tá? Que é a fase onde nós vamos começar a avaliar exames para vermos a respeito do metabolismo ósseo, tá? Então eu já vou compartilhar com vocês que eu quero explicar coisas bastante interessantes e importantes que vão nos ajudar muito na nossa clínica, ok? Então, além do hemograma, o que mais nós devemos avaliar? E quando? Isso é outra coisa importante, tá, gente? Porque assim, ó, eu vi o hemograma, eu fiz meus procedimentos, tá tudo certo, tá tudo bom, tranquilo. Quando que nós vamos pedir esses exames laboratoriais, tá? Isso é uma coisa importante, porque assim, ó, se vocês estão com tudo andando certinho, tá tudo dando certo, vocês fizeram o tratamento, olharam lá o hemograma e deu tudo certo, ótimo, né? Não tem por que a gente ficar expondo o paciente, a não ser que ele queira dar uma olhada, quer fazer algum trabalho preventivo, senão tranquilo. O problema é quando nós começamos a ter problemas recorrentes. Né? Daqui a pouquinho vocês têm lá cáries recorrentes, começam a ter um tratamento periapical que não cicatrizou, começa a ter um implante que não osteointegrou, ou tem lá uma ortodontia que recidivou. Nestes casos, é interessante a gente dar uma olhada além da boca. O que pode estar ocorrendo no organismo do meu paciente que possa estar contribuindo com esses problemas aqui na cavidade oral? Vamos dar uma olhada além, né, do nosso contexto que possa estar atuando ali. Então, daí é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre esses exames laboratoriais que podem contribuir nestes casos para nos tirar dúvidas, assim, de será que tem alguma coisa que esteja contribuindo ali, que está dando problema, que seja do meu paciente e que daí eu estou tendo insucesso com os meus trabalhos, né? Então, daí a gente tem que pensar um pouco mais além, né, gente? Nós temos que pensar sobre saúde óssea, é a matéria-prima do nosso trabalho. Então, em uma visão mais sistêmica, nós temos ali os marcadores nutricionais, que a gente já falou sobre isso, né? Mas quando a gente começa a estudar osso, gente, vocês vão ver assim, ó, o quanto glicose, insulina, excesso de triglicerídeos vão impactar na saúde do nosso paciente, na saúde óssea do nosso paciente. Aqui a gente não vai falar sobre isso, mas lá no nosso curso sobre metabolismo ósseo, a gente fala muito nas questões da osteocalcina, né? Que é uma proteína, na verdade, hoje a gente sabe que é um hormônio ósseo, e que ele vem contribuir com o nosso pâncreas para produzir insulina, para contribuir no processo da glicose. Então, pacientes com glicose alta, eles estão impedindo que o nosso osso mineralize. Olha só, então assim, ó, é uma coisa que a gente tem que observar. Pô, eu estou tendo um problema lá no implante, já não deu certo uma vez, eu vou fazer uma segunda vez sem dar uma olhada, o que pode estar ocorrendo? Deixa eu dar uma olhada nesses marcadores que são importantes. Nós não vamos falar sobre isso nessa revisão, porque isso é muito bem explicado lá para vocês. Porém, assim, ó, é importante só lembrar que a gente tem que olhar para isso, tá, gente? Nós temos que olhar das vitaminas, os minerais, tá? Isso a gente falou ali no hemograma também, né? Que são extremamente importantes. Os marcadores de formação e degradação de colágeno, a gente vai revisar um pouquinho isso, tá? Que é bem importante. Os índices inflamatórios, lógico, a gente já sabe hoje que uma das questões da reabsorção óssea é principalmente devido às inflamações. O nosso organismo reabsorvendo o nosso osso para contribuir na nossa imunidade. Então, se eu tiver lá com o organismo inflamado, o meu osso não vai ter como prioridade ficar reativando, formando lá em torno do implante, ficar arrumando um enxerto. A preocupação do meu organismo é desinflamar.
E o que ele faz para isso? Ele busca recurso lá no nosso osso. Então, assim, ó, é o momento de eu refazer uma cirurgia, de eu refazer um tratamento? Não, vamos dar uma olhada nesses índices inflamatórios, vamos tentar desinflamar esse nosso paciente, e daí sim nós vamos então reintervir, tá? Isso é bem interessante. Hormônios, né, gente? A gente não vai conseguir revisar aqui, lógico, até porque é muito, muito extenso. Porém, assim, ó, nós temos que sempre lembrar que os hormônios estão direto atuando nas questões ósseas, né? Principalmente, lembrem, testosterona, estradiol, que desde lá do estímulo das células que produzem o nosso osso, que produzem o osteoblasto, até na estimulação do osteoblasto, na remodelação óssea. Então, assim, ó, impossível pensar em saúde óssea sem pensar em hormônios. Tá? Então, assim, ó, nós não temos como rever isso aqui, porém, assim, eu quero que vocês sempre olhem para isso e lembrem, se for um paciente que está na menopausa, se for um senhor um pouco mais idoso, se for uma paciente que usa anticoncepcional, são pessoas que a gente sabe que estão com os hormônios desregulados e é interessante a gente dar uma olhada nisso aí também, ok? Pelo menos abordar isso com o paciente para que ele procure, né, um profissional que tenha este tipo de cuidado. Então, aqui eu peguei um trabalho muito interessante, tá? Que é um trabalho onde eles, de paleontologia, tá? Onde eles fazem uma análise de todos os minerais e que compõem os nossos dentes, tá, gente? Eu coloquei isso assim, não quero avaliar cada um deles com vocês, mas é porque, assim, ó, o pessoal da pós-graduação e o pessoal do curso tá bem ciente disso, né? Mas quando a gente não estuda, a gente pensa sempre no osso, pensa no cálcio, né? Só que, lógico, o cálcio é vital e é fundamental para a nossa vida, então é lógico que se tenha essa associação. Porém, gente, o osso é muito, muito mais que cálcio. Tá? Nós temos no osso que é fundamental magnésio, estrôncio. Quem é que pensa em estrôncio, né? O ferro, nós temos manganês, nós temos o boro, nós temos muitos minerais que compõem os nossos dentes e que são essenciais, essenciais, tá? Porque, em geral, as pessoas que não fazem, isso a gente chama muito atenção lá na pós-graduação, né, da Plenitude de Educação, também nos cursos lá do Ale Lourenço. Porém, assim, ó, as pessoas têm o hábito de pensar que osso é cálcio, né? E tá começando a ter osteoporose, eu tenho que repor cálcio. Gente, osso é muito, muito mais do que cálcio. E é óbvio que, assim, ó, em geral, a maior perda que se tem óssea é por uma demanda de cálcio do organismo ou por uma demanda de proteínas, de células de crescimento, de várias. O nosso osso é muito rico em vários elementos e o que o organismo precisar, ele vai buscar lá no osso. Porém, assim, ó, quando nós precisamos repor o nosso osso, não adianta ficar só dando cálcio. Não adianta, porque o nosso osso, ele desmineraliza todo, ele não vai conseguir lá no osso só tirar o cálcio, não. Ele desmineraliza o osso para que ele remova lá do osso o que ele está precisando, o nosso organismo. Então, quando eu quero formar osso de novo, eu tenho que dar ao meu organismo tudo que o osso precisa para se formar. Então, assim, mas eu preciso dar estrôncio para o meu organismo? Vai depender se o meu organismo tem ou não. Então, lógico, nós não vamos fazer todos esses exames, mas a gente tem como ver isso. Vocês vão rever aqui, quem não viu vai aprender como que dá uma olhada se o osso está, né, formando ou não, ok? Muito mais do que apenas o cálcio, né? Então, quando nós pensarmos em fisiologia óssea e osso, nós devemos pensar em todos os minerais e íons que compõem, bem como nos componentes orgânicos, químicos e biológicos que participam do processo. Porque assim, ó, a desmineralização óssea não ocorre só para uma demanda de cálcio. Não, ela ocorre por uma demanda de várias coisas que o nosso organismo está precisando. Vocês viram lá no hemograma, uma das causas é uma demanda de imunidade. Então, assim, ó, muitas vezes lá no nosso organismo, nós precisamos contribuir com a imunidade e o nosso osso vai
parar a sua produção, vai parar a sua mineralização para contribuir na hematopoiese e muitas vezes o osteoblasto vai parar de produzir os minerais necessários aqui, as proteínas necessárias para contribuir também com a hematopoiese. Então, nós temos que saber disso porque muitas vezes nós estamos desmineralizando o osso não por uma demanda de cálcio, mas por uma demanda de insulina que o nosso pâncreas está precisando para conseguir colocar lá para dentro a glicose em excesso que o meu paciente está consumindo, ok? Então, nós temos que ter isso em nossa mente. E também temos que ter em nossa mente que nem só de suplementação vive o ser humano, né? Que nós temos que estimular o nosso paciente a buscar na natureza o que os nossos ossos e o nosso corpo produz. Então, assim, uma das grandes fontes de minerais é a água. Tá? Então, pegar uma água de qualidade, buscar uma água de qualidade com pH, de preferência neutro ou um pouco mais alcalino, vocês vão ver, assim, isso é mais os nutricionistas que falam, tá? Porém, assim, ó, a nossa dieta, gente, é muito rica em cálcio, é muito rica em cálcio. Então, é assim, ó, é muito raro nós precisarmos suplementar cálcio para o nosso paciente. Isso é muito importante você saber, e a gente vai falar sobre isso. O que acontece com o tempo é que vai diminuindo a absorção do cálcio por uma série de fatores, e principalmente por fatores absortivos devido à diminuição dos nossos hormônios, né? Que acaba diminuindo a gastrina, que diminui a produção de ácido clorídrico, que é fundamental para a absorção do nosso cálcio lá no nosso intestino, assim como a vitamina D. A gente vai falar sobre isso, porém, vocês têm que pensar em falar isso para o paciente de vocês. Ó, vamos ver como é que está a tua alimentação. Isso é importante. Estilo de vida, gente, é tudo dentro da nossa saúde, ok? Então, pessoas que só comem produtos alimentícios, em geral, elas vão ter aí um problema sério. Lógico, o osso não é só de cálcio, mas a gente sabe da importância do cálcio para os nossos ossos, que é a principal mineral que tem. Então, assim, só para dar uma lembradinha do cálcio com vocês, tá? Que eles estão, a grande parte do cálcio está livre, né? E outra parte está ligado à albumina, proteínas, né? Mas principalmente a albumina e ácidos orgânicos, tá? Principalmente ácido ascórbico, ácido lático um pouco, ácido cítrico. Porém, assim, ó, o que é importante para nós dentistas sabermos, e isso é muito legal, gente, vocês saberem, porque assim, ó, uma das causas de cálculo é quando começa a ter muito cálcio livre, tá? O cálcio está se desligando da proteína. E por que isso? Provavelmente por uma mudança de pH local. Tá? Então, assim, ó, nós temos que começar a investigar com o nosso paciente uma deficiência de saliva, ou daqui a pouquinho um refluxo, algum problema que possa estar mudando o pH da boca do meu paciente, onde está muito cálcio que estava ligado à proteína, começa a se desligar e fica livre, e daí ele começa a se prender lá nos nossos dentes, ok? Então, se liguem nisso, tá? E assim, ó, é muito, muito importante, porque a homeostase do cálcio, gente, o cálcio, assim, ó, é vital para nós, os seres humanos, né? O cálcio, é do cálcio que depende a nossa coagulação sanguínea. Nós não temos um músculo sequer, uma contração, sem liberação de cálcio. Então, nós precisamos do cálcio para que o nosso coração bata. Nós precisamos do cálcio para termos pensamento. Nós precisamos do cálcio para viver. Então, assim, o cálcio é fundamental para nós. E isso é uma prioridade do nosso organismo. E nós temos, gente, assim, ó, milhares de recursos no nosso organismo para manter esses níveis de cálcio estáveis no nosso sangue, porque o nosso organismo depende do cálcio para viver. Então, assim, ó, olhar cálcio no sangue para saber se o nosso osso está bem, não faz sentido, porque no nosso sangue ele sempre vai estar estável. Então, é isso que vocês precisam saber. E nós temos principalmente aqui o paratormônio, que é um grande responsável por manter esses níveis de cálcio no nosso sangue. Então, ele é um hormônio lá das nossas paratireoides, que ele tem essa função de que se o nosso organismo precisou, ele vai aumentar, ele vai estimular a vitamina D, a gente vai dar uma olhadinha sobre isso, para aumentar a absorção de cálcio lá no nosso rim, ele vai tirar cálcio do nosso osso para jogar na circulação,
circulação para manter esses níveis séricos de cálcio. Nós temos também, então, a calcitonina, que ela é antagonista ao paratormônio, né? Quando os níveis de cálcio já foram alcançados, estão normais, então ela entra em ação, ela é um hormônio da nossa tireoide, e ela vai devolver daí, então, o cálcio lá para onde ele foi removido. Tá? A vitamina D, né, gente, que aumenta a absorção do cálcio lá do nosso intestino, ela também contribui com o paratormônio para remoção de cálcio lá no nosso osso e para colocação do cálcio lá no nosso osso. A vitamina D atua nas duas fases, estimulando a apoptose lá dos osteoclastos, estimulando a remoção e a formação dos osteoclastos. A vitamina D está em várias fases lá dentro do nosso osso e de várias formas, não só na forma ativa, que é 1,25-OHD, mas também na forma inativa do 25-OHD, tá? E ela estimula desde as células osteoprogenitoras, tá, gente? A produzir o osteoblasto. Então, a vitamina D é fundamental para o nosso osso. E incrível, gente, pensar que isso influencia tanto na nossa profissão e que a gente sequer olha para a vitamina D. Né? Então, nós temos que começar a pensar a vitamina D como um auxiliar do nosso trabalho. Magnésio, tá, gente? O magnésio, ele lá no nosso osso, ele é fundamental. Inclusive, alguns profissionais dizem que o magnésio, ele é um maestro do cálcio. Por quê? Porque o magnésio é o que faz funcionar o paratormônio. O paratormônio com deficiência de magnésio, ele não funciona direito. Então, o magnésio é fundamental, ele vai estimular o paratormônio a funcionar na hora que ele tem que funcionar, ok? Então, se vocês tiverem um cálcio deficiente e vocês tiverem uma vitamina D baixa e vocês virem que está um paratormônio baixo, ele não poderia estar. Dão uma olhada no magnésio, de repente está faltando magnésio, ok? A testosterona, estradiol, progesterona, T3, entre outros, aquilo que eu falei, os hormônios são fundamentais aí para a questão do nosso cálcio, tá? Para a homeostase do nosso cálcio, e nós precisamos que eles estejam pelo menos fisiologicamente bem, para que o nosso osso esteja fisiologicamente bem. E se nós pensarmos que a maioria dos nossos pacientes, quando precisam de implantes, eles já estão numa idade mais avançada, provavelmente eles estejam com uma desorganização hormonal. Então é importante, gente, a gente dar uma olhada nisso. Ah, Milka, mas eu não entendo de hormônio, eu sou dentista, a odontologia nunca olhou para isso. E é verdade, nunca olhou. Mas já tem vários colegas que já estão estudando e já estão dominando esse assunto. Aprendam a trabalhar. Gente, quando eu me formei, era assim que a gente trabalhava. Um colega trabalhava, um dominava mais a dentística, o outro mais a prótese, o outro mais os implantes, nem implantes se fazia naquela época, mas dominava mais a orto, e cada um fazia a sua especialidade, e a gente trabalhava assim. Então, a gente pode resgatar isso de novo, trabalhar com colegas que dominem, ou até com médicos integrativos que dominem essa área, para até que vocês dominem isso, se vocês quiserem trabalhar, é muito bacana, mas é importante vocês saberem que isso está afetando sim o resultado dos trabalhos de vocês. Então, pelo menos vamos dar uma olhada, vamos saber analisar, e se precisar repor, daí a gente tem um colega que vai cuidar disso e eu vou continuar fazendo a minha odontologia, mas agora com sucesso, ok? Então, aqui nós temos o cálcio, tá? A homeostasia, de novo, do cálcio. Então, aqui o paratormônio, a calcitonina, né? E daí, lá nos rins, então, o paratormônio vai estimular, na verdade, a vitamina D, tá? Que vem lá da nossa pele, que vai para o fígado, que daí vai lá para o rim, e daí lá do rim ele se torna nessa forma mais ativa, que é a 1,25-D, e daí, de lá, ele vai para o nosso intestino para estimular a absorção do cálcio lá para o meu sangue e daí distribuir para todo o meu organismo, ok? E a calcitonina é ao contrário, quando já tem cálcio em excesso, ela vai pegar esse cálcio e daí também vai devolver lá para o nosso osso, ok? Então, isso aqui é interessante, a gente que trabalha e somos tão dependentes disso, né? A gente pelo menos saber como que funciona, tá?
tá? Então, o cálcio é ingerido, a absorção ativa do cálcio é lá no intestino delgado e depende do pH, né? Lembra que eu falei para vocês, pessoas que têm problemas de estômago lá, que usam os omeprazóis, eles já vão ter deficiência de absorção de cálcio aqui, tá? Ele é estimulado pelo calcitriol, né? Que é a 1,25-HD, que ela é ativada no rim, a absorção passiva no intestino grosso também, pelo TCC, tá? Que é triglicerídeo de cadeia curta. Isso aqui é bem interessante quando a gente tiver pacientes que têm deficiência de absorção de cálcio, a gente vai dar uma olhadinha nisso, vocês usarem TCC, é bem bacana. Estimulação no rim do cálcio-calciferol pelo paratormônio, a gente já viu ali, a diminuição da perda de cálcio pela urina. Isso aqui é bem interessante, gente, porque é aqui que vocês vão ver se tem o cálcio suficiente ou não para o nosso osso, tá? Então, assim, ó, a gente vai ver, porque quando começa a ter muita estimulação do paratormônio, o que acontece é que começa a estimular também, para não ter excesso de cálcio no sangue, começa a ter uma perda de cálcio na urina. Tá? Então, isso pode ser pela falta ou pelo excesso de vitamina D. Vocês vão aprender a olhar isso lá no curso, a gente olha com bastante detalhe, tá? Mas aqui eu vou ter que passar por cima de vocês, é só uma revisão, tá? E aqui só uns dados, né, que a gente faz uma reabsorção renal de cálcio de 9.000 miligramas dia, tá? E uma ingestão em torno de 1.000 miligramas e já sai na fezes 760. Então, a gente tem uma absorção bem menor do que a gente ingere. Estão vendo? Porque a gente ingere muito cálcio, tem muito cálcio na nossa alimentação. Então, assim, ó, suplementação de cálcio, na maioria das vezes, é desnecessária. O que nós temos é que fazer com que ele seja absorvido. E esse turnover ósseo em torno de 20.000 miligramas dia, tá, gente? Que está saindo e está voltando, está saindo e está voltando. Então, para nós dentistas é fácil entender, porque a gente estuda lá também a desrê, né, no esmalte do nosso dente, e isso o dentista domina bem, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a eliminação, tá, urinária do cálcio, tá? Isso é interessante vocês saberem, relembrarem pelo menos, tá? Porque, na verdade, quando a gente está bem, quando está tudo certo, a gente não fica eliminando muito cálcio pela urina. Então, quando nós temos níveis ótimos de vitamina D, significa o quê? Que o nosso cálcio está sendo reabsorvido lá no nosso intestino, está sendo levado para a nossa circulação. Quando nós temos níveis ideais de paratormônio, como ele estimula a vitamina D, né, para 1,25, este cálcio está sendo absorvido lá no nosso intestino e não está sendo perdido tanto ali na urina. Né? A nossa vitamina D está aumentando a reabsorção de cálcio lá no nosso intestino. Os diuréticos, gente, é muito interessante a gente saber, porque uma das causas, tá, de osteoporose, de perda óssea, é excesso de sódio. Então, é importante vocês saberem que o sódio e o cálcio, eles disputam receptores, na verdade, lá nos nossos túbulos distais do nosso rim. Então, a via de reabsorção renal é a mesma do sódio e do cálcio. Então, quando existe uma perda maior de sódio aqui, devido aos diuréticos, há uma perda menor de cálcio, ok? Porém, assim, ó, pacientes que consomem muito sódio, o que acontece é que existe uma diminuição na reabsorção de cálcio. Olha só, então isso é interessante vocês saberem, tá? Porque é uma das causas de deficiência. A paciente tem pressão alta, paciente come muito sal, tá? Na verdade é o cloreto de sódio, porque não é a mesma coisa se for um sal integral, ok? Mas pensem nisso, tá? A vitamina K, tá? Ela faz com que o cálcio fique nos ossos, fique nos locais que tem que ser, então ela diminui a perda urinária de cálcio, tá? O potássio, né? Porque ele equilibra o sódio ali, diminui, e mitocôndrias, mitocôndrias funcionando bem, faz com que a gente consiga uma reabsorção melhor do cálcio e menor perda urinária. Por outro lado, quando que nós temos um aumento da perda do cálcio na urina, tá? Principalmente quando nós temos excesso de cálcio na nosso sangue, né? Então, ao sangue circular no nosso rim, uma das coisas que o nosso rim faz é eliminar esse excesso de cálcio ali pela urina, tá? Excesso de cálcio na ingestão, pessoas que suplementam cálcio também, né? Excesso de proteína,
tá? Ela também vai aumentar a perda de cálcio ali. Excesso de sódio, que a gente já falou. Acidose metabólica, tá, gente? Excesso de fosfato. Aqui, a acidose metabólica acontece assim, ó, pessoas que tendem muito à acidez, né? Tanto no sangue quanto da urina, tá? Começa a ter. Então, o que acontece é que vai ter ali excesso de fosfato, excesso de proteína, ou pessoas que têm dieta muito ruim, às vezes até um excesso de exercício, tá? Que dá um aumento do ácido lático ali, então há uma acidez metabólica ali. Então, naquele momento, o nosso organismo acaba até para equilibrar, eliminando um pouco de cálcio, tá? Então, nós temos que ver se isso vai ser constante ou não. Tá? Excesso de fosfato é outra coisa que faz, pessoas que bebem muito refrigerante, tá, gente? E corticoides, né? Estresse crônico. Então, nós temos aí várias coisas que podem contribuir com a perda. O que que vocês têm que saber? Quando vocês fizerem um exame de urina, tá? O ideal é que seja pelo menos 8 horas de urina retentiva. Então, a pessoa vai dormir, urina antes de dormir, procura não urinar à noite. E daí, quando acordar de manhã, aquela primeira urina da manhã, então daí ele colhe aquela urina e daí vocês vão pedir um exame de creatinina urinária e cálcio urinário. E vocês vão dividir o resultado do cálcio pela creatinina. E ele tem que dar entre 0,1 e 0,2. Abaixo de 0,1 significa uma deficiência de absorção de cálcio. Ou seja, ele tem que absorver melhor esse cálcio. Ah, então eu vou dar suplemento? Não, gente, tem que fazer, ver o porquê que ele não está absorvendo o cálcio que ele está comendo, já que é rico na alimentação. A primeira coisa que nós temos que tentar fazer é aumentar a absorção de cálcio. E não suplementar o cálcio, porque em geral ele já está comendo até muito cálcio. Então, observem isso, tá? Porque daqui um pouquinho é a partir daí que a gente começa a calcificar artéria, calcificar rim, calcificar vesícula. Então, assim, ó, o cálcio ele tem que ir para onde ele tem que ir. Então, assim, ó, pensar em vitamina K, aquilo que vocês viram que pode reduzir, uma vitamina D adequada, vitamina K, tentar organizar esse paratormônio, dar uma ligada no teu paciente, ver se ele não está consumindo muito sódio e ver como é que está a questão digestória para ver se ele tem como absorver melhor esse cálcio, tá? Tudo isso é importante. E quando está acima de 0,2%, de 0,2 aqui o resultado, significa que ele está perdendo muito cálcio na urina. Então, vocês vão se ligar em tudo isso aqui, ok? Então, assim, ó, só para relembrar, porque isso aqui, sim, é bastante importante, muito mais do que olhar um cálcio no sangue, que em geral ele vai estar estável, ok? Aqui ele vai mostrar para vocês o que está acontecendo de fato com o cálcio do paciente de vocês lá no organismo. Tá? Então, nós vamos entrar no magnésio, tá? Que nem falei para vocês, o magnésio, ele é o maestro do cálcio, tá? E é importantíssimo para os nossos resultados. Gente, não dá para pensar que a gente faz cirurgias da complexidade como o cirurgião dentista faz tratamento ortodôntico e a gente não pensa no magnésio, gente. Ele tem uma importante ação em nível ósseo, tá? O aumento do magnésio diminui a reabsorção óssea. A falta crônica de magnésio leva ao hipoparatireoidismo, aquilo que a gente estava falando lá, das paratireoides, tá? Então, o PTH, o paratormônio, ele depende do magnésio. Se nós tivermos uma deficiência de magnésio, nós vamos ter uma deficiência de paratormônio. Ah, que legal, então. Então, eu não vou ficar perdendo cálcio lá do meu osso. Sim, mas tu vai morrer porque tu vai ter um pensamento lento, porque tu vai precisar de uma coagulação, não vai ter, porque teu coração vai estar ali com deficiência, não vai conseguir bater. Então, gente, o cálcio não sai de graça do osso, ele sai porque o nosso corpo está precisando. Então, nós temos sim que ter uma paratireoide funcional, ok? Na falta do PTH, tá? Que é o paratormônio, o hormônio da coisa, da paratireoide, sai menos cálcio do osso. Ativa menos a 25-OH2D em 1,25-OH2D, tá? Que é o que o paratormônio faz lá no nosso rim, para que ele transforme a vitamina D na forma ativa, ok? E a vitamina D é fundamental para a nossa vida, né? Então, vai absorver menos cálcio no intestino e nos rins. Então, eu perco menos cálcio lá, mas também não absorvo cálcio aqui.
tá? O pTH muito baixo pode ser desfavorável para a reabsorção intestinal de cálcio. Isso aqui é importante, principalmente para quem usa bastante vitamina D, o pessoal do protocolo Coimbra, né? Então, eles ficam aqui cuidando os níveis de paratormônio para não ficar muito abaixo de 20, porque abaixo de 20 também, daí nós temos um paratormônio que não vai ativar a vitamina D. Então, eles usam bastante vitamina D, mas ficam controlando também o paratormônio. O excesso de magnésio também suprime o paratormônio, tá? Então, pacientes que têm paratormônio muito alto, às vezes é interessante tu aumentar um pouco os níveis de magnésio até que vocês, e a vitamina D, né? Até que vocês consigam controlar isso aí, tá? Às vezes, em caso de hiperparatiroidismo, pode-se dar maior quantidade de magnésio. Antes de avaliar, então, o nosso paciente, o que nós temos que lembrar? Do conteúdo total de magnésio do corpo, 30 a 40% do magnésio está contido nos músculos esqueléticos e tecidos moles. O fluido extracelular contém apenas 1%. Então, gente, quando vocês forem medir magnésio, vocês estão medindo esse 1% aqui. Enquanto 50% a 60% está presente nos ossos, o que desempenha um papel fundamental na estrutura óssea e dentária. Então, assim, ó, se eu tenho deficiência aqui, isso aqui tudo já está deficiente. Então, assim, ó, vocês vão ver ali que os níveis ótimos é sempre no máximo, lá dos níveis de referência. Eu quero estar no máximo, porque eu estou medindo apenas 1%, ok? Sempre lembrem disso. Então, isso aqui é uma figurinha que eu ganhei do pessoal da Deconto. Gente, eu uso direto isso aqui, porque é muito legal da farmácia Deconto, porque assim, ó, nós temos várias formas de combinar o magnésio. Como vocês estão estudando para um curso de injetáveis, nos injetáveis a gente vai usar o magnésio, ponto final. Vocês vão usar a vitamina C, vocês vão usar o ácido cítrico, vocês vão usar a vitamina C, no caso, né? Vocês usam ali o ácido málico, tem várias outras formas, vocês vão usar, mas de forma separada. Nos injetáveis, vocês usam magnésio. Mas se vocês forem fazer uma suplementação oral, é interessante vocês saberem essas combinações. A gente faz, inclusive, uns combos, a gente ensina lá, tá? Assim, ó, usando 2, 3 magnésios, é muito bacana. Então, eu vou usar um para o osso, eu sempre uso, lógico, e daí o paciente está se queixando de memória, eu uso um para memória, ele está com problema um pouco de absorção, de problemas intestinais e gástricos, então vamos usar aqui o magnésio glicilglutamina. Então, vocês podem fazer essas combinações e usar nos pacientes de vocês. É muito show, ok? A deficiência de magnésio aumenta citocinas inflamatórias, que aumentarão linfócitos, que estimulam o ranking imunócitos, que viram macrófagos e dão origem aos pré-osteoclastos, que ao se unirem formam mais osteoclastos e aumentam a reabsorção óssea. Gente, isso aqui assim, ó, eu quero só passar mais por cima para vocês, mas só para vocês entenderem que o magnésio evita a reabsorção óssea. Por quê? Porque a deficiência dele aumenta a nossa inflamação. Então, assim, ó, a gente tem que lembrar disso, tá? A deficiência de magnésio é aumento de inflamação. Então, se eu tenho um paciente inflamado, vocês vão olhar os marcadores agora inflamatórios, tem que pensar em magnésio, ok? Porque o magnésio, a deficiência dele aumenta os níveis inflamatórios, ok? E daí nós vamos entrar na vitamina D. Tá? A vitamina D eu vou deixar para a próxima aula agora, porque eu quero que vocês estejam muito descansados, porque é muito importante que vocês entendam a vitamina D, dominem a vitamina D, porque é impossível um cirurgião dentista hoje não olhar para a vitamina D do seu paciente. Ok? Então, assim, ó, dentro dessa nova ideia de uma odontologia mais biológica, de uma odontologia mais científica, nós temos que pensar em vitamina D. Então, até a próxima aula.